Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o meu bate-papo é com o José Maria Nova da Costa Neto. Ele foi aprovado em alguns concursos, como a DASA, CGE Santa Catarina, CGDF e TCDF. Bom, boa noite, José. Seja Boa bem-vindo à nossa entrevista. boa noite, Juliana. Tudo bem? Tudo ótimo. José, para a gente poder conhecer, né, começar conhecendo um pouquinho sobre você, você poderia se apresentar, falar da onde você é, a sua idade, a sua formação? Então, meu nome é José Maria, né? Como que você falou. Eu tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho. Eu já era servidor público antes, já faz um tempo, tenho uns 10 anos de serviço público. Só que eu tinha parado um pouco, assim, em razão de não querer mudar de Brasília, né? Eu tinha ficado estagnado no cargo que eu estava antigamente, que eu fiquei 9 anos parado nele. Além disso, minha primeira graduação é em ciência política, e eu tenho mestrado em sociologia. Depois eu fiz economia. Uhum. Você é de Brasília mesmo? Na verdade, não, eu sou natural do Paraná, Uhum. mas eu moro em Brasília, foi a cidade que eu mais morei, né? Eu fiz graduação em Brasília, casei, fiz vida em Brasília, né? Aham. E como é que o concurso entrou na tua vida? Você falou que você já era concursado, né? Como que tudo começou? Então, na verdade, no começo eu não tinha muita vontade de fazer concurso, não. Quando eu formei em ciência política, eu tinha outros objetivos. E aí eu fui para morar. No finalzinho do curso, eu fui ficar uns 6 meses fora. Eu trabalhei lá em restaurante, estudei, estudava inglês, arrumei um part-time job lá. E eu passou um tempo, eu falei, cara, tá legal, mas não é isso que eu quero. Aí eu voltei pro Brasil e falei, vou estudar para diplomacia. Isso, pô, um bom tempo atrás, em 2008 aí. E aí, só que eu comecei a estudar para diplomacia, o primeiro ano que eu estudei realmente foi 2010, né? Eu fiz a prova em 2010 e travei na prova, assim, tipo, não foi muito bem. Sim, fiquei próximo de ser aprovado na primeira fase da diplomacia, que já é uma prova difícil, mas não deu certo. Aí no ano posterior, em 2011, eu fiz novamente o concurso da diplomacia, né? E, e aí eu consegui ficar em 160 e fui aprovado para a segunda fase da diplomacia. Só que aí eu reprovei na segunda fase. Aí nesse meio tempo eu conheci minha esposa, na época era namorado, e eu refleti sobre a questão do ônus da diplomacia, né, que é você mudar para país desconhecido, e eu já tinha uma trajetória de mudar de cidade muito por causa do emprego do meu pai, e aí eu falei, pô, não sei se é isso que eu quero para minha vida. E eu repensei e assim, entre a reprovação da diplomacia e o outro concurso, na época eu fazia mestrado, e eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, minha bolsa vai acabar, eu vou ficar sem nada, não quero ficar sem ganhar dinheiro, sem. E, e aí saiu o concurso do Procon em 2011, foi o primeiro ano do governo Dilma, tava uma escassez de concurso público, ajuste fiscal no GDF, ajuste fiscal na União, não saía concurso, é a primeira coisa que corta geralmente é ano de ajuste fiscal, né? E, e aí teve esse concurso do Procon, poxa, passei lá em 27º para fiscal de defesa do consumidor, 60 vagas. Achei que iam chamar rápido, mas demorou um pouco. Junto com o concurso do PROCON, eu acabei fazendo o concurso do BRB, para escriturário, né, que é o Banco de Brasília. E aí eu passei até bem, e foi muito pela base que eu tinha de português e estratégia de prova, na verdade. Porque eu fui para a prova, tipo, assim, falei, não, eu tenho que fazer o que eu sei e deixar em branco o que eu não sei. E aí eu fiquei, sei lá, em 220, 225, e isso era 2011, junto com o concurso
junto com, assim, com o concurso do Procon, muito próximo. Então, meu foco era o Procon, no caso, né? E Uhum. aí, o BRB chamou logo em maio de 2012, e eu comecei a trabalhar no BRB, o Procon demorou um pouquinho mais para chamar, e nesse meio tempo eu fiz alguns outros concursos, aí bati na trave alguns, eu acho, por causa de falta de foco, que eu saí da diplomacia e comecei a estilo Rambo, sabe? Tipo assim, atirar para tudo que era lado, assim. Aham. Então, assim, eu chegava perto, mas para esses concursos que eram, assim, exigiam um nível de preparação maior, não era suficiente. Aí eu tive que aprender isso na prática, né? Muitas vezes as pessoas falam, a gente não escuta e não entende. E, e aí, fiz o concurso da Câmara, estava até, né, analista de processo de técnica legislativa lá em 2012, estava até relativamente bem posicionado na objetiva, só que eu perdi muitas posições na discursiva, muitas mesmo, e depois não me nomearam por 26 posições. Uhum. Aí, logo após o concurso da Câmara, eu fiz um concurso que agora está até voltou a ser conhecido porque tem muitas vagas, né, com analista técnico de políticas sociais. Aí eu virei, deu certo, eu virei analista técnico de políticas sociais. E após, quando eu ia completar quase um ano de ATPS, né, o Procon me chamou para ser fiscal. E eu fui. Aham. Aí, aí deu uma pausa mesmo, sabe? Bati na trave ali nesse em 2012, um em 2013, mas assim, não foi suficiente para ser nomeado no Tesouro, no caso, em 2013. Aí tomei uma surra do Bacen em Uhum. aquele concurso anterior e resolvi fazer economia. Eu falei, nossa, realmente não sei, vou fazer economia. E comecei a fazer economia aos poucos, assim. E como parou A de ter graduação concurso, de né, economia, fiz a graduação em economia depois. quer dizer, tá com dificuldade, vou fazer uma graduação de economia, né? Tipo, meio. Na verdade, assim, tinha vários projetos juntos, assim, tipo, eu falei, não, vou. Aham. Realmente tinha muito interesse na área, assim. E só que esse projeto foi aos poucos. Eu comecei, não deu para continuar, porque aí depois eu consegui me ajustar e deu certo, mas demorou algum tempo nesse processo aí. Aí comecei a trabalhar no Procon, me envolvi com as pautas da carreira, tentar melhorar, porque essas carreiras. E, e bem, abandonei, não é que abandonei, não diria nem que abandonei, mas assim, eu parei de estudar com seriedade mesmo, né? Comecei a trabalhar, a gente. E aí, em 2019, eu resolvi. Assim, eu falei, não, eu acho que não era isso que eu queria mesmo. Tipo, assim, eu estou gastando muita energia com algo que era para ser só temporário. Vou voltar a estudar com, vou voltar a estudar com foco, né? Acho que junto com isso, uma coisa que pesou foi que meu filho nasceu. E aí, filho pesa no orçamento e você quer ter um salário melhor, né? Sim. E, e aí, em 2019, eu estudei pós-edital para o concurso da Cefaz DF, né? Uhum. E, e aí fiquei em 650, fiquei bem longe, acho que tinha que ficar em 220. Mas era muita matéria, muita coisa nova. E, e aí veio a pandemia. Logo após a prova, acho que veio a pandemia. Né? Tanto é que a segunda fase deles demorou horrores para ser feita, Uhum. porque tudo ficou parado na pandemia. E logo, um pouquinho antes de começar a pandemia, salvo engano, saiu o edital do TCDF, que também ficou parado. E aí eu falei, não, eu ponderei, né? Eu falei, cara, se eu vou para outro executivo do Estado, eu falei, cara, não vou sair do GDF, que tem seus problemas, mas é um executivo que tem uma situação financeira muito saudável, de um ponto de vista, assim, que acaba que, pela seu estado sui generis, ele pega a receita de estados, municípios, né, tem um fundo constitucional que é maior que a receita de muitos estados da
DFE. Falei, não, também não sei se eu animo sair do GDF para ir para outro estado. E eu falei, mas se for para um tribunal de contas que tem uma autonomia maior, eu acho que eu animo. E aí eu fui com tudo para a área de controle. Estudei muito para o Tribunal de Contas do DF, lá em 2021, e acho que eu fiquei em 66 no objetivo, só que eu reprovei na redação. E aí o jogo começa de novo, né? Uhum. E aí nesse meio tempo fiz alguns concursos, assim, muito para treinar. Eu fui fazer até uma Assembleia Legislativa do Ceará, para economia mesmo, assim. Aí deu certo, lá, até hoje não chamou, mas eu fiquei em terceiro lá. Talvez algum dia chame, mas hoje em dia, ainda bem que não tá mais nos planos, assim, se chamarem, eu acho que eu peço final de fila para dar oportunidade para o que está atrás, né? Uhum. E fiz a PCDF. Assim, eu fazia muita prova, assim, tipo, mas não estudava para ela. Eu ia lá, fazia para me familiarizar com, com a prova e ver qual estratégia funcionava melhor. E assim, nesse caminho eu fui ajustando, sabe? Eu via no começo, eu ia fazer prova, eu levava 10 balinhas. Tipo, 2 sacos de house, comia balinha pra caramba, não sei o quê. Porque eu ficava jogando minha ansiedade nessas besteiras. E, Uhum. e eu via que perdia tempo com isso. Aí, moral da história, veio depois da reprovação do TCDF em 2021, começou os boatos que ia sair o TCU, né? Uhum. E eu estudando sozinho, por conta, e, pô, eu estudei bastante pro TCU, na verdade. Eu estudei, tipo, quando saiu o edital, bem focado na área de dados, eu não sabia nem que era um string, nem que Python. Eu falei, é uma linguagem, né? Tipo, cara, mergulhei. Só que, junto nessa época aí, tipo, assim, eu gastei muita energia com essas matérias novas e a prova veio uma prova de inteligência emocional, eu acho, de quem soube pular as questões e catar as questões que davam mais pontos ali, que conseguiria alcançar um ponto, foram as pessoas que foram selecionadas no final das contas. É uma prova muito longa, eu acho, uma das mais longas que eu já fiz, e acabei sendo reprovado no TCU, né? Aí depois fiz a CGDF, a CGDF eu, eu também ficou faltando 3 pontos para ir para a discursiva. Aí, assim, eu acho que foi uma semana ou 2 semanas acho que alguns erros de cálculo também, antes do TCU, eu fui primeiro para Cefaz Espírito Santo, fazer aquela prova de consultor do Tesouro. Uhum. Aí eu estava em 12º no objetivo, mas perdi algumas posições na discursiva e perdi mais algumas posições nos títulos, eu fiquei em 30º e pouco. A gente está chamando 14º agora, não acho que eu seria chamado hoje em dia. E fiz também TCE Santa Catarina. Lá eu fiquei em 15º. E foi nomeado até o 12º. Nesse, assim, tudo bem que eu Caramba. tava focado no TCU, mas eu senti o golpe, sabe? Eu falei, putz, cara, por um ponto de novo, e na Câmara dos Deputados, eu já não tinha sido nomeado por um ponto. Uhum. Foi 1,5 ponto, que a diferença do último nomeado para eu que fiquei de fora ali. Aí nessa hora, tipo, deu um baque assim, eu falei, putz, caraca, velho, o que tá acontecendo? Mas eu continuei firme, estudando, estudando. Aí veio a prova da DASA, né? Aí eu passei na DASA, e próximo da DASA a gente foi fazer TCE Tocantins, foi até com quem passou em primeiro, era até orientando do Rodrigo, né, que nem eu, que era o Andrei, tá lá no TCE Uhum. Tocantins, e eu acabei reprovando na redação, dei uma bobeira de tempo, assim, tipo, me enrolei, não deu certo, e aí, nesse período, passou essa prova, eu fui estudar para a CGE Santa Catarina, estudei bastante, a FGV é uma banca que eu não tenho tanta
afinidade, assim. Aí estudei e lá eu fiquei em 13º, na CGE Santa Catarina. E passou a CGE Santa Catarina, lá eu conheci, no Santa Catarina eu conheci o Rodrigo, né, eu tinha uns amigos que eram orientandos dele, e, Uhum. e a CGDF tinha acabado de lançar edital. Aí e assim, o que aconteceu? O edital, a prova da CGDF ia ser 2 semanas depois da, de acabar o curso de formação da DASA que eu estava fazendo. Eu falei, cara, não vou conseguir me organizar para estudar para a CGDF e fazendo curso de formação. Eu acho que eu estava vendo que alguns colegas estavam tendo resultados muito favoráveis com a consultoria. Eu falei, cara, eu, eu parei e pensei, cara, quando a gente está no esporte de alto rendimento, sempre tem alguém que está ali te orientando. Por exemplo, não é porque o Giba pula mais que o Bernardinho não foi técnico dele. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho que fazer alguns ajustes para conseguir ser mais eficiente. E aí, conversei com o Rodrigo e ele falou, não, tem espaço na minha agenda para... E eu estudei, cara, bem para CGDF, mas assim, eu estava muito concentrado, sabe? Realmente eu estava com foco muito acima do normal naquele período, assim, para mim, tá, inclusive. E o que eu fazia? Como eu tinha 8 horas de aula durante o dia todo, e eu ficava muito cansado, eu acordava, tipo, 4 da manhã e ia estudar, tipo, até 7h50, e depois ia pro curso. Aí à noite, dessa eu estudava um pouco mais, e aí deu certo o CGDF, né? Uhum. E Você chegou a conciliar com o trabalho? Você saiu do Procon, estava fazendo curso de formação na DASA, né? na verdade, assim, eu continuava, é porque o Procon é no DF, é o Procon DF que eu trabalhava, Aham. cara, sempre consegui com trabalho, depois de 2012. Mas, no caso, nessa época que eu estava no curso de formação, eu tinha que, teoricamente, estudar para o curso de formação, né, porque era classificatório e eliminatório, Uhum. e tinha 8 horas de aula. Então, cara, foi difícil porque é diferente o trabalho. Eu acho que você sai mais cansado, porque é 8 horas de aula, assim, você não está acostumado daquele jeito, assim. E aí eu falei, não, vou estudar, e deu certo. Mas, cara, eu realmente cheguei exausto na primeira prova, que era de finanças. Assim, fiz uma boa prova, deu certo. Acho que fiquei assim, no resultado final, depois de título, eu estava em 12º. Aí essa semana saiu da prova de título, da prova do curso de formação. Acho que eu fiquei em 16º no total. E na outra semana tinha do outro cargo de auditor de controle interno, auditor de controle interno, que era na área de orçamento, planejamento. Aí no outro eu fiquei em 27º, mas não fui para curso de formação. Mas foi um bom resultado também, porque eram um pouco menos vagas, né? Uhum. Aí, pô, passou isso, dei uma descansada, fui viajar com a família também um pouco, porque foi bem exaustivo. E quando eu voltei, aí eu falei, não, agora eu vou pro TCDF. Tava começando o boato, porque, assim, na época não tinha, assim, ainda tinha muitas fases do concurso da CGDF, né? Talvez se eu já tivesse, assim, certeza de tudo, eu não sei se eu teria tanta disposição. Aí, falei, não, tô esperando a DASA nomear, tá, tá uma época que dá para fazer isso, eu falei, não, vou de all-in, peguei licença prêmio que eu tinha aqui no GDF, férias, e, tipo, eu tinha me planejado, na verdade, a ficar a, até o dia da prova sem trabalhar. Ia ficar uns 3 meses fora do trabalho, assim, tipo, porque eu tinha férias acumuladas, não sei o quê. Só que nesse meio tempo, a DASA me nomeou. Aí, acabou que não deu para ficar todo esse período, né, mas mesmo assim, eu consegui chegar na DASA, botar as férias que eu tinha, e e deu para continuar estudando no nível bom, assim, tinha um esforço, né, que eu tinha que fazer, tipo, de deixar de fazer as coisas, às vezes em casa, né, sobrecarregar um pouco minha esposa, pouco não, bastante, na verdade, mas,
Mas, assim, eu também tinha minha parte, que era, tipo, eu acordava cedo, ia realmente começar a estudar de madrugada para fazer render. E, e aí, TCDF veio, eu acho que eu nem fiz uma boa prova, assim, tipo, eu acho que juntou duas coisas, assim, tipo, um, que como eu já tinha passado outras fases da CGDF, estava cada vez mais próximo da CGDF, então, sabe, eu tinha, criando aquela pressão de, pô, não tem que passar um concurso muito bom, já tinha, já tinha reduzido, porque a CGDF hoje é um ótimo concurso, assim, talvez de controle seja a melhor do Brasil, assim. E, mas mesmo assim, eu estava estudando forte, mas chegou na hora da prova, acho que aquele cansaço todo acumulado de pós-edital, eu acabei perdendo umas besteiras, mas como eu estava no nível, acho, realmente estava muito, essa preparação estava muito constante, tá, assim, acho que esse é um mérito, assim, no sentido que eu sempre cumpri o que era me colocado e tentava fazer um pouco a mais, deu, assim, deu certo, assim, tive a prova objetiva corrigida, numa posição razoável, né, e E a discursiva eu também tirei uma nota boa, né? Para quem tinha sido reprovado há 2 anos atrás, eu ganhei posições, ganhei 11 posições, então não posso reclamar. Uhum. E Uhum. aí, depois disso, eu só estudei para o curso de formação e eu tô meio aproveitando o momento, assim, sabe, de descansar, porque foi muito intenso os últimos 4 anos. Uhum. E hoje você está em qual órgão? Eu tô na DASA hoje, né? Uhum. Meu cargo é regulador, estou na especialidade de economia, e, e aí agora E eu tô quais são seus, esperando, pode quais são falar. seus planos? Eu quero fazer um doutorado na área de economia. Nossa, ainda vai estudar mais ainda, né? É, mas é um estudo diferente, né? Tipo. Não, assim, estudar para concurso é um pouco chato, assim, mas. Porque, assim, não é chato. Não é chato estudar para concurso. O chato é quando você entra no nível desses concursos de alto nível, assim, que exigem muito, então você tem que revisitar a matéria várias vezes, né? Tipo, até porque você está disputando com pessoas que são realmente, assim, muito muito acima da média. Então, você tem que se esforçar muito. Tipo, mesmo, e assim, mesmo essas pessoas que têm muita facilidade, você vê que eles se esforçam bastante. Então, Uhum. por exemplo, eu passei agora nessa formação lá da CGDF, tinham quase 200 pessoas, tipo, e, e foi uma experiência muito boa, porque eu conheci um que um que é do TCE Minas, outro TCE Amazonas, várias pessoas na lista da CGE Santa Catarina, outro que virou consultor do Senado, outro está na lista da Câmara. Então, são pessoas que realmente te motivam a você estar num nível bom, né? Foi uma experiência É, muito bacana. já tem uma bagagem, né? São pessoas que já têm Sim, já uma bagagem forte, né? né? E, Uhum. e assim, eu acho que a dificuldade é essa. Era, assim, eu realmente sou uma pessoa curiosa, eu gosto de aprender coisas de diferentes áreas, mas o fogo, assim, que nesse nível de concurso, é que você tem que estar cai na prova uma questão, você tem que, tipo, de preferência, você saber, né, tipo, na ponta da língua, né, ou, por exemplo, no caso do TCDF, caiu uma questão que a maioria das pessoas que tirou nota boa não sabia, Uhum. né, mas aí é ter sangue frio, né, no caso lá eu usei a bagagem que eu tinha já de fiscal de defesa do consumidor, de, de trabalhar na DASA, pensei que, o que a gente precisa no serviço, na prestação de serviço, o que a gente exige, que era uma lei específica lá, que eu não lembro se eu não tinha lido, se eu tinha lido, eu não lembrava na hora. Eu fui ao banheiro e assim, joguei uma água na cara e falei, não, vamos escrever. Botei na fórmula, fiz o rascunho, que geralmente nem fazia rascunho, mas nesse caso, assim, como eram só 20 linhas, não era assunto que eu tinha tanta segurança, fiz o rascunho, passei para o papel e, pô, fiz 89% na questão, que
que eu olhei assim e falei, tava morrendo de medo de reprovar, Uhum. porque a discursiva, assim, eu treinei bastante para discursiva, mas sempre você, é uma caixinha de surpresa, né? Porque é bom você ter a forma, tudo, mas muitas vezes o que, o que acontece é que você tem que adivinhar o que vai estar no espelho, né? Porque Uhum. não é uma coisa assim, tem às vezes uma pergunta que parece simples, ela pode ser abordada de diferentes aspectos. E se você errar o espelho, você está reprovado. Por exemplo, eu reprovei na prova da Codevasf, porque eu falei, não, e era de economia, e não era um assunto que eu não dominava. Mas eu falei, não, ele não quer uma resposta heterodoxa, ele quer uma resposta ortodoxa, não é possível. E eu fui pelo caminho ortodoxo. Quando saiu o espelho, eu falei, eu vou reprovar nessa redação. Saiu o resultado, eu fui reprovado. Mas acontece. Uhum. Você vê a experiência, né? Como é que, que ajuda também, né? Você já tem já um feeling ali, né? Do que vai ser É, cobrado. Já quando sabia saiu, ali que talvez não iria tão bem. não, a gente, às vezes, tipo, porque no espelho ali a gente tem uma noção boa, sabe? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa, assim, que futuramente, né, tipo, se tiver uma lei mesmo de concurso, assim, que as bancas deveriam dar um espelho para os candidatos poderem fazer os recursos, porque eu acho que se na prova objetiva existe, não é que é isonomia, assim, mas ela tem menos problemas. Cara, a discursiva, dependendo da banca, ela é muito problemática para os candidatos. Assim, Uhum. eu acho que uma das felicidades é não ter que mais passar pelo crivo deles, sabe? Porque, cara, tem vezes que tira um ponto, você fala, pô, por que tiraram um ponto? Não sei, mas tiraram. E assim, acontece. Tipo, não adianta a gente fazer bico, ficar com cara feia, porque o jogo é esse o jogo. Não é a gente que coloca as regras, a gente está lá jogando. Né? É melhor É. aceitar, entender como funciona e, e tentar se precaver dessas situações que você vai ser prejudicado do que ficar reclamando só também. Uhum. José, você passou por duas fases, né? A fase que você estudou sozinho e a fase que você estudou com uma orientação do seu lado, né? Uma orientação para concurso público, especializada, no Uhum. caso a LS. Você consegue me descrever, para quem está assistindo agora a gente, você consegue falar qual é a diferença, a maior diferença para quem está estudando sozinho e para quem estuda com uma orientadora? Cara, eu acho que uma. Não, mas eu acho que eu vou falar a maior diferença mesmo. Se você acreditar em quem você está, por quem você está sendo orientado, é que você não vai ter que aprender só com seus erros. Então, Uhum. eu acho que muitas vezes você consegue cortar caminho, sabe? E, e é uma coisa assim que eu pô, aprendi, infelizmente, sofrendo mesmo. É que por mais que você, por exemplo, em 2013, 2014, realmente era a época que eu estava começando, talvez sozinho até tivesse alcançado. Só que quando eu fiquei preparado para passar no concurso, eu estava quase preparado para passar no concurso bom, parou de ter concurso. Então, é uma comunhão de fatores, assim. Não adianta você estar muito preparado e não estar saindo concurso, que nem pode acontecer em alguns momentos, né? Ou por razões geográficas, que, por exemplo, até 2018, eu não queria sair de Brasília de jeito nenhum, porque antes minha esposa não tinha teletrabalho. Quando minha esposa começou a ter teletrabalho, eu, eu abri meus horizontes, comecei a fazer prova fora de Brasília. Mas dei tanta sorte que eu acabei passando em Brasília, porque logo depois que saiu o resultado da CGE Santa Catarina, acabou o teletrabalho no GDF. Então, eu, na verdade, eu entraria num problema, que como que você vai morar longe da família, assim, ad eterno, né? É bem difícil, assim, acho que tem que ser pensado essas questões, né? Mas eu acho que é isso, assim, o principal ponto é que você acaba economizando tempo, né? Tanto Uhum. tempo, assim,
para se organizar, que muitas vezes a gente não tem, quanto tempo para conseguir chegar em alto nível, né? Acho que, assim, eu tinha até um receio, assim, não era, olhava assim com alguma desconfiança e assim, eu pude ver comigo mesmo e com alguns amigos, que eu via amigos conseguindo resultados melhores que eu estava conseguindo com menos tempo, né? E, e agora, por exemplo, que fiz o curso de relação, conheci gente de diversos locais, cara, a maioria das pessoas, não vou falar que todas, mas uma parte significativa usa o trabalho de alguma consultoria, sabe? Uhum. Quase, eu diria que 70% talvez. Uhum. Muitos LS, né? Muitos que eu nem sabia, inclusive, depois fiquei sabendo quando saiu o nome de aprovados. Uhum. E o que que na LS, assim, te chamou mais atenção? Que quando você entrou, você pensou, nossa, foi uma mão na roda. Cara, né, como eu tinha já essa bagagem anterior, eu já entrei num pós-edital, eu fiz muito pouco ciclo básico, né? Eu tinha tido uma experiência lá atrás, em 2019, mas aí depois tive uns problemas, quando eu parei de estudar, fiquei 6 meses sem estudar e voltei a estudar depois de setembro de 2019 e aí foi sozinho, né? Mas uma questão que eu acho que é muito boa são as listas de exercícios que são feitas no técnico concurso. Cara, Uhum. realmente é uma seleção. Além disso, a gente vê que as revisões são muito bem pensadas, né? Então, você vai fazendo, somente algumas matérias que são essenciais revisões, assim, tipo raciocínio lógico, estatística. A gente vê que tipo, tem algumas questões que, por exemplo, na preparação para o TCDF, eu talvez tenha feito umas 2, 3 vezes. E a primeira vez eu fiz e eu não tinha, às vezes acontece, então, né, não tinha ideia, eu falei, que assunto é esse? Aí eu botava no meu resumo, e aí sempre antes de fazer as questões, né, quase sempre antes, eu olhava meu resumo. Eu ia fazer a questão e acertava depois. Né, Uhum. e aquilo vai sendo internalizado, né? Eu acho que, por exemplo, isso inclusive na minha primeira experiência, né, que eu tive com a LS, essa questão de fazer o rodízio das matérias, né? Eu acho que o concurseiro inexperiente, muitas vezes, ele quer chegar e falar, não, primeiro eu vou estudar português, vou saber tudo de português. Aí, quando acabar português, eu vou saber tudo de direito constitucional. E aí eles ficam nesse ciclo, só que são ciclos eternos, porque você, tipo, você conhecer alguém que fala, não, eu li todas, tipo, eu sei tudo de direito administrativo, cara, é bem improvável, sabe, que você conheça alguém que chegue nesse ponto, né? E eu acho que esse rodízio de matérias, tipo, estudar 4, 5 matérias diferentes na mesma semana, ou mais, né, por exemplo, para a área de controle, então, isso é mais nítido. Porque quando você faz alguns concursos mais menores, por exemplo, que nem o do PROCON, quando eu fiz, ele era um concurso que o forte do concurso mesmo, assim, era a parte de direito do consumidor e uma legislação local sobre isso. Então, cara, eu passei no concurso porque eu fui muito bem nessa parte, mas eu fiquei lendo o PDF e, e várias vezes PDF e, e cheguei na prova, tipo, caiu que eu tinha estudado, né? Uhum. Mas é o tipo de coisa que não acontece em concurso que tem 20 matérias. Né? Por exemplo, o concurso agora do CDF tinha direito penal, direito processual penal, direito, direito civil, direito empresarial, É direito muita processual matéria, né? civil. Nossa, não, isso, e só de direito, ainda tinha a parte de estatística, de dados, português, Uhum. realidade do DF, AFO, contabilidade pública, controle externo. Né? Então,
assim, se você não tiver uma programação muito bem feita, é pouco provável você conseguir chegar ao final dessas matérias, assim. Uhum. E falando em matéria, qual a matéria que você teve mais dificuldade durante sua preparação para concurso? Cara, no primeiro contato, assim, eu acho que na verdade, eu acho que a matéria mais difícil é contabilidade, Uhum. porque é uma matéria gigantesca, assim, tipo, e sempre vai ter um CPC que você não leu, ou que você leu alguma parte e você não lembra. Além disso, ela pode ter, dependendo da banca, né, tem algumas questões bem trabalhosas do ponto de vista da matemática, né? Então, foi a matéria que eu gastei mais tempo e mesmo assim, tipo, eu não tinha tanta segurança muitas vezes. O que você fazia para melhorar? Muito exercício? Cara, muito exercício eu acho que é fundamental, né? E aí você faz exercício e vai completando seu resumo com os exercícios, que era uma coisa que eu fazia muito isso, assim. Porque Uhum. eu falava, não, isso aqui eu errei, e eu errei porque eu não tinha a menor ideia. Então eu botava no meu resumo para eu sempre olhar quando fosse revisar a matéria. É uma estratégia boa. Mas exercício eu acho que é fundamental, né? Tipo, dificilmente se a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram resultados bons faziam bastante exercício. Você é uma pessoa ansiosa? Ah, médio até que não, mas estudando para concurso você fica um pouco ansioso, não tem como. Eu Mas com o descontava um pouco. tempo, com o tempo, eu acredito que você tenha ficado mais calmo, né? Tanta experiência vai pegando de fazer prova. Não, Você com vai prova ficando mais geralmente. tranquilo? Cara, eu acho que junta. Assim, meu pai fala que, sei lá, não adianta sofrer por antecipação, coisa do gênero, assim. E, e eu, cara, muitas vezes eu ia pra prova e falei, não, eu fiz o que eu podia antes. Eu estudei. E aí, tipo, eu acho que isso reduzia a minha ansiedade. Eu falei, não, realmente eu fiz o que eu podia, né? Mas, eventualmente dava ansiedade, tipo, né? De modo geral, eu acho que eu não sou, mas eu acho que estudar para concurso é uma situação de muito estresse e, e à medida que você vai estudando e muitas vezes o resultado não vem do jeito que você espera, você vai aumentando aquele nível de ansiedade, tipo, de cobrança, né? Tem sempre aquela pessoa boa que pergunta, e aí, você ainda está estudando? Que não ajuda muito no processo, né? Verdade. Sempre tem aquele que pergunta, né? É, mas, assim, por exemplo, ano passado, quando chegou no TCDF, assim, eu estava bem mais tranquilo, no sentido assim, eu acho que até estava perdido um pouco daquele brilho, assim, de estudar. Porque eu falei, não, já tem um garantido, tá? Tipo, tem outro. E, mas, mesmo assim, um pouquinho de ansiedade faz parte, sabe? Tipo assim, tem aquele dia que você fala, caraca, hoje eu não tô conseguindo estudar porque eu muito, tô muito acelerado, né? E o que você fazia para voltar ao Nossa, foco? cara, pra mim, assim, eu sempre não, mas assim, eu fazia minha atividade física, pra mim ajudava bastante. Uhum. Tentava correr, tipo, ir pro jiu-jitsu e melhorava. Nem sempre, às vezes comia uns doces também, tipo, agora, Ajuda. agora eu tô tentando, assim, o doce eu meio tirei, tô tentando perder os pesos, os quilos que eu ganhei Ah, estudando. uhum. E você era daquele concurseiro que gostava de estudar de véspera? Ou não? Você preferia nem olhar material, nada, na véspera de prova? Cara, bem light, na verdade, na véspera de prova, porque tem até um amigo que a gente viajava fazer prova junto. Aí um dia eu acordei lá, tipo assim, 3 horas da manhã, a gente foi fazer TCE Rio. Aham. Olhei pra ele, a gente tava dividindo o quarto lá, porque, né, pra economizar. Aí ele tava vendo aquela revisão, não sei o que, véspera.
Falei, moleque, vai dormir, velho. Tipo assim, mas não foi tipo assim que eu tava me atrapalhando, não. Era porque, cara, eu acho que a maioria, por exemplo, eu erro. Eu acho que a maioria das pessoas, quando faz essas provas muito longas, fica cansado. Então, se você já chegar cansado, você perde muita questão por bobeira, por falta de atenção. Por exemplo, eu na CGDF mesmo, eu perdi uma questão de estatística que eu sabia. Eu estava no meio da prova, tinha acabado de passar acho, a prova de contabilidade, estava tão preocupado com contabilidade e tinha ido bem. Só que nessa estatística, eu li assim, calcule a nova média. Só que na verdade era o desvio padrão. E eu calculei a nova média, marquei lá, aí na volta da prova, peguei carona com um amigo que também está na CGDF, na lista da CGDF, e ele falou, não, era novo desvio padrão. Eu falei, sério, cara, desvio padrão? Eu li média, achei 4, falei, tá lá a resposta, fui para a próxima. Errei assim, de De bobagem, bobeira, né? de bobeira, então é bem comum. Uhum. Então, Aham. sabe, eu acho que a prova aí você fica tão vidrado, fica cansado mesmo, né? Então, por exemplo, eu sempre vou bastante ao banheiro, vou, tipo assim, de hora em hora eu levanto, vou ao banheiro. Eu acho, inclusive, assim, as provas que não dão tempo para isso eu acho horrorosa, porque eu bebo água, eu gosto de ir ao banheiro, jogar uma água na cara, respirar e voltar, porque, Uhum. cara, passa uma hora de prova, o seu nível de atenção realmente cai. Não tem, assim, lógico que deve ter algumas exceções aí, mas o meu cai bastante, na verdade. Aí eu tenho que dar aquela respirada para recuperar para o próximo bloco. Né? Mas Uhum. tem sido. Era assim, pelo menos. Agora não pretendo mais fazer provas para concurso. E vem cá, e qual é a sensação de ver seu nome na lista ali desses concursos, na lista de aprovados, desses concursos todos? É uma Cara, recompensa, né? Você tá pegando agora, né? nossa, tipo, você olha para trás e fala, caraca, deu certo. Tipo, e eu acho que eu sempre fui muito, assim, não é nem confiante, tipo, em mim, assim, falar, não, eu posso, não, era confiante assim, eu falei, não, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô estudando, tô mantendo foco, vai vir, sabe? Então eu tomava porrada, no dia seguinte eu tava lá estudando. Às vezes descansava um dia, assim, e, por exemplo, eu até ia falar antes, mas acabei esquecendo, na época do TCU, o meu sogro ficou doente, ficou no hospital, tipo 2 meses antes do TCU, assim, e ficou uns 4 meses depois. Então, cara, foi o caos aqui em casa. E por mais que tipo, a minha esposa tentasse desdobrar para com um filho pequeno, eu tinha que dar uma mão maior e, assim, não sei até que ponto, assim, mas aquilo acaba afetando nossa preparação e nosso psicológico. Então, por Sim. exemplo, quando chegou no final do TCDF, né, que foi um ano assim, pô, não posso reclamar, no passado foi um ano que os concursos que eu fiz deu certo, né, alguns não nomearam, outros estão nomeando, vão nomear em breve, se vocês quiserem. E eu só agradeci, eu falei, ainda bem que foi um ano bom, que eu, tipo, tive saúde, eu tive saúde mental, saúde física, que as pessoas que estão ao meu redor também tiveram saúde, porque, cara, por mais que a gente, tipo, exija que as pessoas, né, tipo, dizem, mantenha o foco, fique, cara, se alguma coisa dessa, por exemplo, se acontece um problema de saúde com sua família, a gente está falando de um esporte de alto rendimento, na minha opinião, sabe, hoje em dia, tipo, é isso, se desestabiliza. Né? Lógico, tem Uhum. pessoas que conseguem manter aquele super foco, mas. Então, tipo assim, eu fiquei tão grato assim, tipo, de ter sido assim, um ano que eu consegui manter o foco estudando. Falei, não, foi um ano perfeito. Assim, eu estudei, vim de resultados não tão satisfatórios, mantive o foco e foi um ano que não aconteceu nada atípico e eu ainda consegui alcançar os resultados. Então, fiquei, cara, é muito bom, assim, sabe? Muito, muito bom saber que eu não precisar estudar de novo também para concurso, né, no caso, assim. É, Aham. Acho que a maior felicidade é saber que não vai precisar mais, né, estudar.
Cara, eu acho que isso, eu acho que você vai entrar numa carreira que você vai poder falar, não, essa é a minha carreira, eu vou tentar contribuir para que ela seja efetiva, assim, na prestação de serviço público, né, tipo, Uhum, e, porque, assim, eu acho que uma das coisas que é difícil para fazer, quem trabalha e estuda para concurso, que, cara, não é que você não se deixava de fazer seus trabalhos, mas, assim, sempre tem alguma coisa a mais que você possa contribuir, sabe? E quando você está estudando, seu foco é estudar. Então, você vê que tem algumas coisas que você fala, não, meu trabalho é esse, vou fazer meu trabalho e vou me ater só a ele. Mesmo que, tipo assim, o mundo tá caindo lá fora, tipo assim. E, e quando você tá, tipo, numa carreira que você fala, não, essa aqui é a minha carreira, vou ficar aqui, tipo assim, vou ficar daqui a 30 anos, né, ou mais, e você fala, não, realmente eu quero deixar essa carreira de uma forma que eu consiga trabalhar e que eu seja satisfeito com o meu trabalho, né? uhum, Eu acho que isso é um ponto, assim, saber que você vai ser uma carreira que você vai ter não só a valorização pecuniária, né, mas também a valorização profissional, assim, tipo, que, por exemplo, você vê tanto na CGDF quanto no TCDF, as pessoas da carreira ocupam cargos, não estou falando nem pela questão pecuniária, mas assim, você consegue dar o direcionamento para que lado que o órgão vai, né? Isso eu acho que é muito interessante. Porque em órgãos menores, muitas vezes, o que acontece é que você está lá, mas, tipo, a carreira não tem o nível de, não acho que é o cargo que define o quão bom o profissional é ou não, mas infelizmente essa não é a visão majoritária e você vê que tem uma diferença de tratamento, né? uhum, Então, estou assim muito, muito satisfeito mesmo assim com os resultados, né? uhum. Agora, se você pudesse fazer uma análise da toda a sua trajetória e que você passou de concursos, você faria algo diferente se pudesse voltar atrás? Ah, faria várias coisas diferentes, mas, Pode citar pelo menos uma pra gente? cara, primeiro eu teria mais foco, tipo, Uhum, né? Eu acho que segundo quando eu estava lá atrás, quando eu não trabalhava ainda, eu pensaria, tipo assim, eu acho que eu seria mais humilde, assim, tipo, eu pensaria, não, sempre tem alguém melhor do que eu, então eu tenho que estudar mais, né? E é, foco no concurso, ser mais humilde. E uma terceira coisa que isso foi uma mudança de pensamento, é que, cara, não importa se o concurso tem 300 vagas, assim, e não é que eu consegui, mas você tem que tentar ser o primeiro. uhum, Porque, às vezes, você tentar, por exemplo, tem 300 vagas, vou tentar ser o, sei lá, ficar em 300, 301, 302, né? Tipo, você pode dar uma bobeada na prova e ficar fora das vagas, né? Se, se uhum, você se prepara para ser o primeiro, você dá uma bobeada, mas você cai para 20º, cai para 30º e você está dentro das vagas ainda e vai ser nomeado. Então, acho que essas três coisas, tipo, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria alcançado o resultado mais rápido, mas são coisas também que a gente aprende só com erro. Então, eu acho que essa vivência que eu tive antes foi muito proveitosa, no sentido que eu vou chegar nesses outros cargos com uma outra experiência, né, entendendo o quão difícil é estar lá, né, porque muitas vezes a gente consegue as coisas muito fácil, né, só com esforço ali, e, e não entende que é realmente difícil estar lá, né, aquele grupo seleto, e acaba não dando o valor devido, né? uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que se, tipo assim, se eu pudesse pensar assim, não, teria foco, é, seriam
mais humilde, eu acho que, tipo, a gente saber que sempre tem alguém melhor que a gente. E, e o terceiro, eu mudaria a minha cabeça para tentar ser o primeiro, porque, cara, isso para mim é uma coisa muito difícil, eu não sou uma pessoa muito competitiva, né? E eu tive que mudar isso e assim, funcionou melhor depois que eu comecei a perceber que isso era importante. Uhum. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você pudesse deixar conselhos para quem está ainda no caminho, para quem está tentando ainda o concurso público, às vezes até batendo na trave, mas não alcançando a aprovação. Qual a sua experiência que você poderia deixar de conselho? Cara, eu acho que o primeiro ponto é não desistam, né? Porque se eu tivesse desistido em 2021, quando fui aprovado no TCDF, hoje eu ainda estaria no outro cargo. Um outro ponto que eu acho essencial, saber que, pô, provavelmente você está batendo na trave, muita coisa da sua preparação está boa, mas provavelmente tem algumas coisas que podem ser melhoradas. E aí é ter tranquilidade para falar, não, eu acho que nesse ponto eu deixei de desejar e tentar melhorar. E, e terceiro, assim, se você for mais inexperiente e estiver começando, às vezes escuta que quem tá mais tempo nessa estrada, porque não sempre, mas muitas vezes o que elas estão falando tem um fundo grande de verdade, né? Eu acho que são mais esses pontos mesmo que eu vejo e assim, por fim, assim, cara, sejam constantes no estudo. Se você vai estudar, tipo, 2 horas e meia por dia, cara, estuda 2 horas e meia por dia, mas estuda todo dia, né? Porque eu acho que tem um negócio que o pessoal fala que o hábito faz monge, uma coisa assim, né? Tipo, e é verdade, tipo, cara, no começo, você vai ter muita dificuldade de estudar 2 horas. Tipo, a maioria das pessoas vai ter, a não sei algumas pessoas que já têm o hábito de estudar desde mais cedo. Mas com o passar do tempo, cara, eu cheguei até época que, quando eu tava de férias, esse prêmio, que eu fazia 8 horas líquidas, que é coisa pra caramba. Né? Então, no final eu já não tava conseguindo fazer isso, tava mais cansado, mas é isso. Assim, Uhum. e boa sorte, que sorte sempre ajuda, né? Ah, é sempre bem-vinda, né? É, acho, José, olha, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o meu convite, de ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, compartilhar todas as suas experiências. E o mais importante, eu quero te dar os parabéns pelas aprovações, que não são poucas, né? São bastante. E que você seja muito feliz no cargo que você escolher, tá? E que dê tudo certo para você. obrigado, Juliano. Obrigado por poder compartilhar e espero que possa ajudar alguém, né? Com, com essa entrevista aí. E é Ah, vai isso. ajudar com certeza, porque foram várias dicas aqui no decorrer da entrevista. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Então, a gente se encontra na próxima entrevista. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.